Oi, pessoal. Então vamos começar a falar sobre os tópicos dessa aula, tá? O primeiro é sobre o nascimento de uma criança, na verdade, a gestação de uma criança, né? Qual é o intuito psicológico de uma mãe quando engravida? A gente sabe que um bebê, ele vai aparecer numa família, como a gente já falou lá naquela aula de maternidade e paternidade. Ele vai aparecer numa família, seja ele o primeiro bebê da família, seja ele o 10º bebê da família, seja ele o 20º bebê da família. Ele é um bebê que vai fazer parte de uma família em específico. E ele vai fazer parte também da história mental do pai e da mãe, como a gente já falou naquele tópico específico de maternidade e paternidade. Mas uma questão importante é uma questão relacionada à psicologia, né? Por que uma mulher engravida? Então, a Maldonado ela discute algumas questões e a gente pode ampliar isso também ao pai, né? Por que um pai se torna pai? De que forma isso acontece? A função do psicólogo é sempre perguntar por que as coisas acontecem, como isso está influenciando a vida mental das pessoas, e aí poder compreender a origem disso e tentar entender qual é a função daquele comportamento, qual é a função daquela situação na vida das pessoas que estão envolvidas. Então a Maria Teresa Maldonado ela vai discutir algumas questões que podem estar ligadas a uma razão da mulher engravidar naquele momento. Uma questão importante para a psicologia, sobretudo para as teorias de base psicanalítica, é que nada é por acaso. Todos os nossos comportamentos têm a ver com algum desejo, algo que a gente não tem contato, algo que a gente muitas vezes não sabe explicar, mas que tem a ver com algo que move a gente a determinada ação. Então, o nascimento de uma criança, na verdade, né, a gestação de uma criança está ligada anteriormente a um desejo dessa mãe, algo que moveu ela. Claro, você vai me dizer... Claro que se moveu, né? Teve uma relação sexual aí para poder gerar essa criança. Mas a motivação para essa criança vir a essa família, nesse momento da vida dessa mulher e desse homem, tem um porquê na psicologia. E é um porquê que muitas vezes os pais não se perguntam e não vão ter acesso. Porque aí vai depender da disponibilidade mental de cada um de investigar isso, né? Profundamente ou não, que aí isso pode ser investigado na terapia. Mas o que é importante da gente saber é que a gestação dessa criança, o surgimento dessa criança nessa família vai influenciar uma história dessa criança e uma história dessa família. Então a Maldonado vai colocar algumas hipóteses que podem ser várias. Se você investigar a sua vida, se você já tem uma criança, se você investigar a história dessa criança, do seu filho, o momento que essa criança, esse bebê veio a essa família. Se você começar a investigar tudo isso, você vai começar a pensar que talvez tivesse um momento específico mental ali para que isso acontecesse. Então, para a psicologia, um dos mitos que a gente quebra é aquela coisa da gravidez acidental. Ou quando a gente fala, a criança não foi desejada, sempre foi. Né? Sempre teve um desejo, algo que motivou para que essa criança aparecesse. Tem um texto bem interessante, né, que eu lembrei agora, da Ellen Deutsch, que ela fala na década de 20, por exemplo, que investigando, né, em psicanálise, investigando sobre a gravidez na adolescência, e que ela fala, por exemplo, que chega a uma determinada questão que ela pensa o seguinte, ela fala assim, tem informação para as meninas, na década de 20, tá? na Europa, tem informação para as meninas por que elas engravidam na adolescência? E essa é uma questão que vai tentar pensar nesse desejo, né? Nisso que está influenciando essa gravidez. Então, uma coisa importante para a gente pensar, tá?
o bebê, ele vai existir nessa família num determinado tempo. E que tempo era esse? Qual é a função da gravidez para essa mãe? Então, vamos tentar pensar aqui de acordo com o Maldonado. Eu estou pegando aqui os slides, mas você pode pegar do texto também, que ela fala exatamente isso. Ela fala que aqui, ó, ter um filho pode significar simbolicamente aprofundar e dar uma expressão criativa a uma relação homem-mulher importante. Então, é como um passo a mais na formação de uma família. Então, num desejo de como quem casa quer casa, é também querer ter uma casa com uma família. Então, ter um filho também pode significar um desejo de você perpetuar a espécie, de você transmitir o seu nome, transmitir sua genética, transmitir seu cuidado para uma criança que vai chegar e que você vai oferecer todos esses tipos de cuidado para ela. Então, pode ser uma criança biológica, pode ser uma criança adotiva. O fato é que a chegada de uma criança pode ser um fator que vai intensificar e aprofundar a relação desse casal. Independente da condição que esse casal esteja, pode ser que seja algo que motive, né, que leve a esse aprofundamento. Pode ser também para concretizar um desejo de transcendência e continuidade, como ela fala, né, no sentido de transmitir a genética, de transmitir seus cuidados, de você ser alguém que transmite o seu nome para essa criança. Também pode ser para você elaborar uma certa angústia de morte e uma esperança de imortalidade. Então, no sentido de que vou passar para o meu filho tudo aquilo que eu aprendi, vou passar para alguém que precise dos meus cuidados, tudo aquilo que eu gostaria de passar. Vou influenciar essa criança, vou criar uma criança. Então pode estar ligado também a esse desejo de continuidade da família, continuidade da espécie, continuidade que é um desejo natural do ser humano de perpetuar a espécie, de continuar daí em diante, né? Também pode ser algo que a gente já deve ter visto muitas vezes em várias histórias, né? E você também pode ter visto muitas vezes em várias histórias como uma forma de manter um vínculo que esteja para se desfazer ou quase desfeito ou desfeito. Então, não raro, por exemplo, a gente vai investigando a história de vida dessa criança e a gente observa, por exemplo, que a mãe acaba observando que o casal não estava bem naquele momento e aí aparece uma criança, né? Aparece grávida, ou o casal tinha terminado, aí uma vez que eles têm uma recaída e se encontram, ela engravida. Então, não que ela tenha feito isso conscientemente de uma forma para ligar o homem a ela ou qualquer coisa assim. A gente não pode esquecer que os nossos comportamentos eles têm uma base daquilo que a gente às vezes não consegue explicar. Então, muitas vezes a gente cai numa certa tragédia, e agora uma criança, como é que eu vou cuidar e tal, porque tem a ver com um desejo que não foi explicado, não pode ser pensado, mas foi feito nesse sentido, né? Foi agido, foi movimentado. Você foi se movimentando nesse sentido de realizar esse desejo. Então, também pode ser no sentido de tentar trazer um vínculo que estava desfeito ou estava para se desfazer e essa criança vem nesse momento. Claro que todos nós, né, que vamos vir sob uma história já acontecendo, a gente vai carregar um pouco do peso dessa história, um pouco ou muito do peso dessa história. Então, se a gente for pensar, uma criança que nasce e que é gestada em vias de ajudar, né, com a função de ajudar esse casal que estava se desligando a se ligar novamente, pode carregar uma grande responsabilidade. E isso pode ter influência na forma como a mãe vai levar os trimestres da gravidez e na forma como essa criança também vai estabelecer um vínculo com essa mãe e com esse pai. Porque a gente já sabe que a criança ela não sustenta um relacionamento. O relacionamento ele existe anterior à criança, ou não existe.
né? Ou tá morrendo, ou é um zumbi. Mas a criança em si ela não vai segurar, ela vai muitas vezes ser um alvo de jogo, de empurra, né? E um jogo de culpa dos pais também. E isso pode ser muito terrível para a criança, muito perigoso para o desenvolvimento da criança ao longo da vida dela. Também uma outra questão que ela vai falar é sobre uma questão de competir com os irmãos, né? Competir com irmãs, competir com familiares. Então, a gente vê, é muito comum, às vezes, dar um baby boom na família, né? Os irmãos engravidam e aquela mulher engravida também. Então, pode ser também ligado a uma certa competitividade, no sentido de demonstrar uma capacidade também reprodutiva, isso também tudo inconsciente, uma capacidade de mostrar uma capacidade reprodutiva, de mostrar que também é digna de atenção, que também pode oferecer algo de bom. Então, é também uma estratégia, às vezes, de competição. Também a gente pode pensar aqui como um cumprimento, né? Ligando com isso, um cumprimento de uma exigência social. Então a gente vê muitas mulheres, por exemplo, que estão chegando numa certa idade limite para engravidar e que começam a ficar meio desesperadas, eu preciso ter um bebê, porque senão eu não vou conseguir ter um bebê. Isso tem a ver também com, muitas vezes, está ligado a um desejo dela, mas também pode estar ligado a um desejo de cumprimento de uma necessidade social propriamente, né? De certa forma, de você se sentir adequada na sociedade. Não quer dizer que, eu tenho que mostrar para os outros. Quer dizer que o seu desejo está ligado a você se sentir bem quando você se sente adequada ao que você acha que são os preceitos da sociedade. Então, a sociedade pode dizer que o certo, né, é você casar, ter filhos, e esses filhos serem criados e serem felizes, uma ideia de formar uma família. Então, se tem um desejo de formar uma família, pode acontecer que se esteja ligado muito a um desejo social de formação de família, né? Outra questão também que a Maldonado coloca é a questão de dar um filho para a própria mãe ou para o pai. Essa é uma questão mais complicada de entender, mas é importante da gente perder um pouquinho de tempo falando sobre isso. Acontece que quando a mulher e o homem têm um filho, né, estão grávidos, eles, na verdade, eles vão se gerar um certo conflito, eles vão se ver em um certo conflito na função de filhos que eles foram. Então, eles trazem já na história deles uma história, né? Eles trazem na história conteúdos dos filhos que eles foram, dos filhos que eles são e de quem eles podem ser agora. E aí, com isso, pode estar ligado também a um desejo muito inconsciente, estamos falando tudo inconsciente, tá? Pode estar ligado a um desejo muito inconsciente de quase como se gerar uma certa dívida com o pai, com a mãe, uma certa dívida querendo oferecer a ser paga quando você dá um neto para eles. Então isso pode estar relacionado ao fato da mulher engravidar. A gente vê isso em alguns casos, sobretudo quando algumas mulheres, por exemplo, engravidam e elas acabam deixando o filho ou a filha, sobretudo sempre com a avó. Isso não quero restringir a questão, é só para a gente pensar, tá? A psicologia serve para a gente gerar questões e pensar sobre, para a gente investigar e aprofundar. Mas serve, por exemplo, para a gente pensar em situações que as mães deixam, sobretudo, os filhos com os avós. Sempre os avós cuidando. Não estou dizendo desse mundo louco que a mãe tem que trabalhar porque ela tem que sustentar uma casa. Ok, estamos falando de realidade. Mas estou dizendo assim, emocionalmente, um desejo muitas vezes de como se estivesse pagando uma dívida com a mãe ou com o pai, deixando esse neto para eles cuidarem. Então, como se estivesse satisfazendo eles de alguma forma, como se estivesse dando um presente para eles. E isso tem a ver também com os aspectos psicológicos, tá?
Outra questão aqui importante é sobre um vazio que a mulher pode sentir diante, por exemplo, da perda de um companheiro ou diante de uma perda familiar, e ela pode sentir esse vazio e ela pode sentir que uma criança vai conseguir suprir as necessidades que ela tem a partir desse vazio. Então é como se essa criança tapasse um pouco a dificuldade que ela tem de encontrar uma outra forma de lidar com esse vazio. Um vazio de uma perda, às vezes, uma perda familiar, uma perda significativa, um sentimento de solidão. Então pode estar ligado também a isso, o bebê vem para isso. Outra questão também a gente pode pensar é sobre as mulheres que geralmente durante a gestação, e isso acontece sobretudo mulheres muito carentes, e eu não estou dizendo carentes no sentido financeiro, né, de uma população vulnerável só, mas eu estou dizendo muitas vezes uma mulher muito carente de atenção, carente de cuidado, mulheres que se sentiram muito rejeitadas, elas podem acreditar, também inconscientemente, criar uma condição de acreditar que o bebê ele vai suprir essa carência, porque as pessoas geralmente dão atenção para a mulher que está gestante. Então ela vai no médico, ela quer atenção, ela vai, onde ela vai, ela tem fila preferencial, quando ela está parada em algum lugar, as pessoas já olham, já dão o lugar geralmente, né? Espera-se que a grande maioria tenha uma certa educação e dê o lugar para a gestante. Então, na família, se a família é muito conflituosa, muitas vezes ela é poupada um pouco por ela ser gestante. Então, tem uma certa tendência a ter atenção, a ter um especial cuidado com a mulher durante a gestação. E aí elas tendem, né, essas mulheres que acabam engravidando por conta dessa carência, elas acabam se sentindo muito realizadas. E aí elas correm o risco muito grande de sofrer depressão pós-parto. Nós vamos comentar numa determinada aula só sobre isso, sobre as doenças do pós-parto. Mas elas tendem a sofrer de depressão pós-parto e tendem a ficar muito mal com isso, e por isso que elas acabam, nesse caso, engravidando de um filho atrás do outro. E muitas vezes até engravidando de um relacionamento atrás do outro, que é no sentido dela conseguir ter atenção desse homem, que às vezes não consegue ter atenção desse homem. A gente não pode esquecer que a nossa sociedade brasileira, sobretudo, ela tem uma característica muito peculiar que de certa forma, eu acredito que isso tem mudado, porque a gente tem falado um pouco mais sobre isso, mas ainda acontece de uma forma muito, muito forte e muito enraizada, que é uma tendência as crianças serem cuidadas pelas mulheres e os homens, de certa forma, não terem tanta responsabilidade obrigatória, né, a não ser da pensão, como a gente vê. Então, é muito comum a gente ver, sobretudo nas famílias mais vulneráveis, né, uma tendência a mãe criar o filho sozinha. Então, muitas vezes ela acaba engravidando para ter atenção desse companheiro, engravidando para ter atenção dessa família que ela tem, e aí, quando o bebê nasce, a atenção toda vai para o bebê. E aí, com isso, ela se sente preterida, se sente rejeitada, e a tendência é o quê? Engravidar de novo. Então, é uma lógica um pouco complexa, né, se a gente for pensar na realidade, mas como a gente está falando de psicológico, de aspecto emocional, a lógica emocional é outra diante da realidade. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo a falar sobre agora os aspectos hormonais e os trimestres da gravidez, tá? Até daqui a pouco.